Salve, salve galerinha, professor Marcos Vinícius, professor de Geografia, Projeto Estuda Aí, dando continuidade a todo vapor, vamos pra cima que tem muita coisa bacana pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente aprender e evoluir. E hoje a gente vem conversar, eu venho dialogar aqui contigo sobre os chamados países emergentes. Já ouviu falar nesse termo, né? Escuta muito, no jornal, os países desenvolvidos, os países emergentes, os países subdesenvolvidos, mas o que é que representa isso, mas principalmente quem são esses países, tá? Antecipo a você que este conceito de desenvolvido, emergente, subdesenvolvido, leva em consideração o processo de desenvolvimento econômico e progresso social. Os países desenvolvidos são aqueles que têm economias sólidas, consolidadas, né, e obviamente qualidade de vida, né, e na prática comandam o processo mundial. E neste caso, os países emergentes são aqueles que estão no meio do caminho. Normalmente são países que têm economias fortes, têm processos de industrialização muito claro consolidados, mas que ainda apresentam problemas sociais, ou seja, eles estão ali no meio de um caminho, tá? E nesse caso, hoje a gente vai focar especificamente em um grupo especial de países emergentes, tá? Que nós chamamos de BRICS, você com certeza já ouviu falar. E nós vamos focar sobre os BRICS originais, só que nesse caso eu vou retirar o Brasil, porque a gente tem aulas específicas sobre o nosso país, belezinha? Então vamos para o slide, vamos lá, vamos falar sobre os países emergentes, gente, tá? Que como eu disse para você, tá? São aqueles países que são classificados como subdesenvolvidos, mas que apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social. Como eu disse para vocês, eles estão no meio do caminho, tá? Deixa eu aqui pegar, por exemplo, a marcação de texto. São aqueles, né, alguns inclusive denominam os países emergentes como países subdesenvolvidos e industrializados, tá? Mas uma dica que eu dou para você, entenda ele como aqueles países no meio do caminho. Eles não são no nível dos desenvolvidos, assim podemos dizer, em nível principalmente de progresso social, mas também não são países, né, subdesenvolvidos de fato, que têm economias baseadas ali, principalmente na produção de matéria-prima, né, problemas sociais muito claros. Então, eles apresentam, né, a palavra-chave apresenta um relativo desenvolvimento econômico e social, tá? Apresentam o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá certo? De médio para alto, galera. E como vocês podem perceber aqui, né, nós temos aqui a bandeira dos chamados BRICS, né, que são os grupos tradicionais que no início do século XXI foram apontados como futuras potências, se seguissem, né, obviamente, algumas características dentro daquele contexto de expansão do seu processo industrial, né, a questão do consumo, são países com grandes populações internas de maneira geral, esses países tinham potencial de se tornarem potências globais ao longo do século XXI. E a gente já percebe claramente aqui dois deles, né, com grande destaque em nível econômico, né? A China, muito claramente hoje que é a segunda maior economia do mundo, que a gente vai detalhar, e a Índia, né? Que já está ali entre as 5 maiores economias do mundo, e a projeção é que a Índia seja a terceira maior economia do mundo até a próxima década, né? Então tu vai ter Estados Unidos, China e Índia, né? Ali dentro das 3 principais economias mundiais. Então o que mostra, né, o potencial destes países emergentes. Dentro desse processo, evoluindo, tá? Os principais países emergentes, como eu disse para vocês, eles são denominados de BRICS, tá? Aí uma curiosidade, gente, tá? O BRICS, muita gente pensa assim, Marcos, o BRICS, ele é um bloco econômico, né, que inclusive agora a gente chama de BRICS+, porque outros países entraram, né, nesse diálogo, como por exemplo a Arábia Saudita, como o Egito, né, a Etiópia. Mas muita atenção, gente, o BRICS não é um bloco econômico, tá? O BRICS, na realidade, esse termo, ele é um acrônimo, né, a junção de palavras, de letras, no caso, que formam uma expressão. Eles, na realidade, eles fazem fóruns de encontros, né, para dialogar políticas em comum. E, obviamente, né, quando foi proposto em 2001 esse acrônimo, né, esses países perceberam que eles juntos eles poderiam ter mais força geopolítica, tá? Então o BRICS hoje ele funciona mais como um acordo econômico, de certa forma informal, entre os países ali que comandam, mas ainda não é um bloco econômico. Mas eu friso porque o termo ainda, né? Porque é necessário que haja, né, um acordo formal, como por exemplo a União Europeia, o Tratado de Maastricht. Mas o BRICS, tá? Ele se reúne, ele tem hoje junto, né, esse grande ali diálogo, fórum econômico entre essas nações, hoje representa boa parte da economia mundial, tá? Também friso, além do BRICS, tá? Existe um outro grupo de países que também são considerados países emergentes, são os novos emergentes, que é o denominado MIST, tá? Que vai reunir México, Indonésia, tá certo? O S vem de South Korea, né? No caso a Coreia do Sul e a Turquia. Para muitos especialistas, inclusive, esse Szinho bem aqui, a Coreia do Sul, né? Podemos dizer em português,
né? É um país que já está caminhando para um país desenvolvido, né? Principalmente a gente percebe hoje na expansão cultural, né, dos elementos sul-coreanos e, obviamente, a tecnologia, a indústria sul-coreana já está se tornando um elemento, elemento presente, né, dentro da sociedade contemporânea, no mundo ocidental. Empresas como a Samsung, por exemplo, indústrias automobilísticas, a gente tem várias indústrias hoje, né, que são de origem sul-coreana. Belezinha? Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso foco específico, vamos falar sobre os BRICS, vamos apontar os principais pontos, tá, destes países. E o primeiro deles é a China, né, gente, que hoje é o principal líder dos BRICS, muito claramente. Aí a gente faz uma contextualização com a geopolítica atual, né, que os Estados Unidos hoje veem a questão dos BRICS com grande preocupação, porque a expansão dos BRICS representa uma expansão de uma influência geopolítica principalmente chinesa, né, e, consequentemente, o enfraquecimento dessa influência norte-americana, né? E quando a gente vai analisar, por exemplo, os tarifaços que o governo norte-americano aplicou no mundo, você vai perceber que existe um olhar muito direcionado aos países dos BRICS, né? O Brasil não foi o único a ser tarifado, a Índia também foi, a China é o principal país dessa questão, tá? A Rússia, obviamente, devido a questões de conflitos, já vem passando por sanções econômicas, então existe um olhar, né, muito preocupado por parte dos Estados Unidos com os BRICS, e claro, liderado pela China, que é a segunda maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos em movimentação de PIB. Muitos autores já questionam a China enquanto país emergente, porque a China demonstra hoje claramente liderança tecnológica em vários campos, como por exemplo da inteligência artificial, né? A China também já demonstra, né, liderança no setor tecnológico de produção também de montagens, né, e obviamente você percebe uma revolução também social e urbana chinesa. Então muitos autores já questionam, será que a China é emergente ou ela já está no nível de desenvolvido? Mas fica essa discussão essa reflexão, tá? Também tem a segunda maior população do planeta, né? Foi superada recentemente pela Índia, tem 1,4 bilhão de habitantes. A sua capital é Pequim, tá certo? O idioma oficial é o mandarim, que curiosidade, tá? É o idioma mais falado do mundo, não é o inglês. O inglês é o idioma global, podemos dizer, mas o mais falado é o mandarim, tá? E o seu presidente é o atual Xi Jinping, tá certo? Figura importante dentro hoje da geopolítica mundial, galerinha, tá? A China é o país que começa a ter um grande crescimento econômico desde a década de 70, desde o século XX, ainda no governo de Deng Xiaoping, tá? Mas, obviamente, a China ela começa a ter uma grande notoriedade em nível mundial dentro do século XXI, principalmente, né? É o país que mais cresce em termos de PIB no mundo ao longo dos últimos 20 anos, e uma área de destaque são as zonas econômicas especiais, que eu chamo de ZE, que são áreas de produção, de montagem industrial que ficam no litoral leste da China, gente, tá? Então, são áreas onde as empresas estrangeiras podem deslocar sua planta industrial para lá, aproveitando mão de obra barata, aproveitando impostos, eliminação de impostos, ou seja, o custo produtivo nessas regiões se torna muito baixo e, consequentemente, faz com que a margem de lucro dessas empresas aumente. É por isso que a gente tem hoje boa parte da produção mundial, tecnológica, né, de montagem, a gente vê muito produto da China, por exemplo, e também do Sudeste Asiático. Tá? Então, as zonas econômicas especiais, elas têm um papel central nisso. E nesse processo, né, de trazer indústrias de outras localidades, a China também desenvolve o seu próprio parque industrial. Além de empresas estrangeiras, tu tem também empresas chinesas. Então, de certa forma, ela também incorpora, aprende esse processo tecnológico e não à toa hoje recebe a expressão de fábrica do mundo, né, gente? A China hoje é um país que produz, né, para nível mundial, é muita produção. Tá? É o primeiro lugar de país em exportações, né, gente? É o país que mais exporta, o que justifica essa expressão que eu vou até anotar aqui para vocês, tá? É a chamada fábrica do mundo, beleza? A nossa grande China. Evoluindo para o próximo BRICS, tá? É a Rússia, gente, né? Um país que tem ainda, né, uma força histórica muito grande do contexto da Guerra Fria. A gente sabe que a Rússia, né, fazia parte da ex-União Soviética e a Rússia era o cérebro da União Soviética. Tá? É o maior país do mundo em extensão territorial, tá certo? É um país interessante, galera, tá? A Rússia é o que nós chamamos de país euroasiático. Tá? O que é isso, Marcos? É um país que tem territórios na Europa e na Ásia, gente. Tá? Um outro país que também segue essa tendência é a Turquia. Tem parte do seu território na Europa, parte na Ásia, estão em 2 continentes. Tá? Como eu disse para vocês, era a principal parte da União Soviética, né, que desapareceu, mas
país que durante a segunda metade do século XX disputou com os Estados Unidos a liderança mundial, teve papel determinante dentro do contexto do século XX de maneira geral, principalmente da Segunda Guerra Mundial, posição determinante, e obviamente, né, juntamente com os Estados Unidos, comandou a geopolítica global ao longo do século XX, principalmente na segunda metade. Tá? A Rússia também se destaca, gente, esse processo, né, da soviética, a União Soviética, ela se desintegra, né, que é o termo que a gente utiliza, mas a União Soviética, ela investia massivamente em armas, né? O contexto da Guerra Fria fica marcado justamente pela expansão, proliferação de armas nucleares e armas de maneira geral. E a Rússia herda a maior parte desse orçamento, gente, tá? Então a Rússia hoje é considerado o país com o maior arsenal bélico nuclear do mundo em quantidade, gente, tá? Inclusive superando os Estados Unidos, muita atenção, tá? Então, e essa questão bélica, né, que envolve a Rússia, tem toda a determinância nos países muitas vezes terem um cuidado a mais a lidar geopoliticamente com a Rússia. A gente está vendo isso na questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, e muita gente pergunta, por que os países do Ocidente não interferem militarmente na Rússia? Por que eles não intervêm, os Estados Unidos, a Alemanha e tal? A questão é simples, gente, é porque a Rússia tem muitas armas nucleares e deixa muito claro que não hesitará em usar essas armas se for atacado dentro de sua soberania. Então, os países do Ocidente ficam meio assim receosos. Não, vamos com calma aqui, né? Vamos ver o que esses caras querem mesmo, tá? Capital da Rússia é Moscou e o idioma é o russo, gente, tá? População da Rússia de 145 milhões de habitantes, tá certo? É um país também populoso, importante, frisando da China e Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, eles são chamados de superpopulosos, tá? O atual presidente, ad nutum, ad eternum, né? O atual presidente é o Vladimir Putin, que está permanecendo no poder constantemente. A verdade é que a Rússia hoje ela tem uma presidência ditatorial, né? O Putin está no poder já há bastante tempo, tá? A moeda oficial é o rublo, tá? Um elemento importante, gente, a Rússia, além de ter armamento bélico nuclear que faz com que a geopolítica ali se balize muito em prol dela, existe um outro elemento determinante. A Rússia é um grande produtor, gente, de gás natural e de petróleo, tá? Tem grandes reservas e grande exportação. Inclusive, abastecendo parte da Europa Ocidental, né? E é uma outra questão que a Europa Ocidental às vezes fica assim, com receio de intervir diretamente em um conflito que a Rússia está inserida, porque ela depende do gás natural da Rússia, principalmente para seu processo industrial. Tá? Então a Rússia, de certa forma, ela tem um papel importante na geopolítica contemporânea. Atenção. Próximo país, a Índia, gente, tá? Que juntamente com a China é o país que mais cresce no mundo economicamente ao longo das últimas 2 décadas, tá? A Índia tem a maior população do mundo, tá certo? Tá? Que já superou, tem mais de 1,4 bilhão de habitantes, tá certo? Para fazer essa correçãozinha bem aqui, tem mais de 1,4 bilhão de habitantes, tá certo? A Índia cresce, né, economicamente em PIB rapidamente, mas a Índia, obviamente, ainda tem um elemento determinante, que é a questão da desigualdade. Ainda é um país muito desigual, tá, do ponto de vista social. Ele é marcado por graves desigualdades sociais importantes. Tá? A Índia, gente, é um outro ponto interessante. A Índia ainda se mostra um país rural. O que é isso, Marcos? País urbano, país rural. É principalmente a organização do espaço e das atividades econômicas. Um país que é considerado urbano é onde eu tenho mais da metade da população desse país vivendo nas áreas urbanas, nas cidades, mas trabalhando principalmente no segundo e no terceiro setor da economia, né? No caso no comércio, prestação de serviços e na indústria. Por exemplo, o Brasil é um país majoritariamente urbanizado. Estima-se que quase 90% da população brasileira, 90% mais ou menos, viva nas cidades, tá certo? Trabalhando onde? No segundo e terceiro setor. A Índia, gente, embora tenha a maior população da Terra, ainda é um país rural, ela ainda está fazendo essa transição de país rural para país urbano. Ou seja, mais da metade da população indiana ainda vive, gente, das atividades agropastoris, tá certo? Agora, isso é algo que está mudando. A Índia vem fazendo uma transição como a China fez, tá certo? Ao longo do século XX para o século XXI. Tanto que eu, por exemplo, fazendo uma comparação rápida, a China se torna um país urbano, de fato, gente, em meados de 2010 para 2011, é muito recente. E a Índia também está fazendo esse processo, tá? Então, ainda é um país rural, mas é importante frisar, é um país em transição, gente, tá? Para o espaço urbano, beleza? Esse cedilha aqui não ficou legal, deixa eu botar aqui, corrigir, pronto, acho que dá para entender, tá? A economia indiana, ela tem grande participação em atividades primárias, tá certo? Opa, botei o setinho errado aqui, deixa eu fazer essa correção. Pronto,
Aqui, agora sim, tá? Em atividades primárias. Agora, um outro elemento que se destaca hoje na Índia, gente, é principalmente a evolução no seu sistema tecnológico, né? Tecnologia. A Índia, ela vem principalmente ganhando destaque, gente, na produção de informática, tá? De softwares. Tanto que existe uma cidade indiana hoje, que é considerado o Vale do Silício indiano, que é a cidade de Bangalore, na Índia. Tá? É uma cidade que hoje vem se destacando, tá certo, a nível de produção tecnológica. Então a gente precisa estar muito atento a isso. É um país que hoje vive dualidade. Tu tem grande participação na sua economia das atividades primárias, mas do outro lado tu tem muita tecnologia sendo desenvolvida, principalmente na questão da computação. Beleza? A capital da Índia é Nova Delhi, a moeda é rúpia, tá certo? A rúpia indiana, e o seu primeiro-ministro é o Narendra Modi, tá certo? Alguns dados importantes deste país, tá? Muito importante hoje dentro também da geopolítica mundial. E é um país, gente, que também possui armamento bélico nuclear, tá? Está envolvido, por exemplo, já ouviu falar do conflito da Caxemira, que envolve Paquistão e Índia? Por que esse conflito ele gera tensões no mundo? Porque ambos os países possuem armamento bélico nuclear. O armamento nuclear, de certa forma, acaba sendo também um peso importante dentro do contexto geopolítico, frise isso, tá? E evoluindo, gente, para o próximo país, a grande verdade é que a África do Sul, ela não está dentro dos BRICS tradicionais no mesmo nível de desenvolvimento. Isso é um fato, gente, tá? Brasil, China, Rússia, Índia estão um piso acima. Aí você, Marcos, então por que a África do Sul ela faz parte dos BRICS? Inicialmente, gente, o grupo era só BRIC, tá? E aí, quando esses países, Brasil, Índia, China, tá certo? BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China começaram a se reunir, eles pensaram justamente nessa ideia de multipolaridade, de trazer uma maior abrangência e diversidade a essas discussões. Então eles entenderam que era importante tu ter um país africano e, obviamente, o principal país africano em nível econômico. E aí você tem a África do Sul sendo convidada para o BRIC, que se torna BRICS, tá? Então o S, no caso, vem de South Africa, né? Uma sigla em inglês, tá? África do Sul em português, tanto que chama de BRICS, né? A África do Sul, gente, ela entra nos BRICS, é um país emergente, claro, tá? É a principal economia do continente africano, é mais diversificada, né? Juntamente com o Egito, são os dois principais países em nível econômico, tá? A África do Sul, ela tem um grande destaque, gente, tá? Tanto nas atividades extrativistas quanto terciárias, e curiosidade, a África do Sul é o país que mais produz ouro do mundo, gente, tá? Como é que o país que mais produz ouro no mundo, tem grandes reservas de ouro, ainda não está liderando o processo mundial? Porque a extração desse ouro, gente, embora a África tenha se tornado independente, mas a gente sabe que ainda existe uma relação e exploração muito forte de países europeus, de empresas europeias, aos recursos do continente africano, tá? Então, outra curiosidade, na África do Sul, tu tem 3 capitais, gente, tá certo? Uma capital do sistema executivo, uma capital do sistema legislativo, uma capital do sistema judiciário. A capital do sistema executivo, gente, tá? Do executivo é Pretória, tá? A capital do judiciário é Bloemfontein, tá? E a capital do legislativo é a cidade do Cabo, tá? E além dessas, tem cidades muito importantes como Joanesburgo, por exemplo, tá? O presidente atual da África do Sul é Cyril Ramaphosa, tá certo? É uma população de 58 milhões de habitantes e a moeda, tá certo, é o Rand, tá? E interessante, né, gente, a África do Sul é o país, tá certo, com maior nível de desenvolvimento, tá certo, econômico dentro da África, mas ainda é marcado muito fortemente pelas políticas do apartheid. Mas, Marcos, a política do apartheid, o que foi isso? Não já acabou? Já ouvi falar. Era uma política, gente, estatal, do Estado mesmo, que segregava, separava, dividia brancos e negros, mas principalmente excluindo a população negra, né? Ela vigorou ali da década de 40 até meados da década de 90. E depois que essa política ela acaba, né, e Nelson Mandela é eleito presidente, mas as consequências disso ainda persistem. Então, um elemento que ainda marca a África do Sul é uma segregação ainda, uma desigualdade socioeconômica muito grande entre brancos e negros, muito fruto do processo de colonialismo e também da política do apartheid. Beleza? Em cima disso, galera, vamos fechar, vamos responder agora aqui pelo menos uma questãozinha para a gente fechar com chave de ouro essa questão dos países emergentes. Então, o que caracteriza um país emergente? Vamos lá. Letra A, é o alto nível de industrialização, IDH muito alto.
É a total dependência da agricultura e baixo IDH? É o subdesenvolvimento com certo crescimento econômico e social? É uma economia exclusivamente voltada para a exportação de tecnologia? Ou são países que não participam da economia global? A gente já tem aqui algumas questões que dá para eliminar muito claramente, né? Países com alto nível de industrialização e IDH muito alto, isso aqui são países desenvolvidos. Então isso aqui, na realidade, está errado, né? Letra B, países com total dependência da agricultura e IDH baixo. Gente, isso aqui são países subdesenvolvidos, né? Então isso aqui também está muito claro. País emergente é aquele país que está no meio do caminho. É um país que começa a ter crescimento econômico, é um país que já tem uma economia mais sólida, só que ainda tem problemas sociais, gente, né? O que se enquadra no que a nossa letra, né, C descreve. São países com subdesenvolvimento, mas que apresentam certo crescimento econômico e social. Então eles estão ali mais ou menos no meio do caminho. Tá certo? Países com economia exclusivamente voltada para a exportação de tecnologia, primeiro esse termo exclusivamente é perigoso, né? Sempre há exceções e normalmente quem exporta tecnologia são países desenvolvidos. E países que não participam da economia global, isso aqui também não faz sentido. Então nosso gabarito aqui é a letra C, isso é um país emergente, beleza? Então é isso, galerinha. Bacana, né? Espero que tenham gostado. Países emergentes, curiosidades, tá? Vamos evoluir, ter mais coisa boa pra gente discutir, dialogar e aprender. Um forte abraço, valeu, fui!